Oi, Nutri, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira temporada do nosso podcast Conhecendo Minha Residência. Nosso podcast com residentes e também ex-residentes, que tem o objetivo de fazer com que você possa conhecer melhor as diferentes residências espalhadas pelo Brasil e, claro, conhecer também a história de diversas nutricionistas, para nos inspirar. E no nosso primeiro episódio, gente, da terceira temporada do nosso podcast, nós vamos começar falando sobre a residência em saúde mental da UEPA. E para falar sobre ela, eu convidei a Marliane. A Marliane Cristina Oliveira Franco. Ela tem 42 anos, é formada pela Uninasal desde 2021 e ela tinha o desejo de se aprofundar na área de saúde mental. Por conta disso, ela decidiu aí enfrentar, né, o desafio da residência multiprofissional. Ela tentou a seleção 2 vezes. Primeiro em 2022 e depois em 2024. E ela foi aprovada, né, na segunda tentativa. Hoje ela está finalizando a residência dela e ela veio aqui contar para a gente como é que foi essa experiência. Então eu vou colocar ela aqui na tela para compartilhar com a gente. Marliane, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite, tá? E aí eu já queria que você começasse se apresentando aí um pouquinho melhor e contando a tua jornada na nutrição até chegar aí na residência multiprofissional. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu não posso deixar de te parabenizar por todos esses resultados maravilhosos, que esse ano está sendo recorde, então isso só é fruto de muito esforço, muita dedicação, e eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu tenho quase 43 anos, vamos dizer assim. Então, se você acha que não tem idade para fazer a residência, sou um exemplo vivo, que idade não questiona nem nada. Você tem vontade de fazer, você tem seu sonho, vai, realiza sem problema nenhum. A minha história, ela é um pouco difícil no início, mas acredito que talvez você vá se conectar comigo em relação à minha história. Eu já tenho, né, antes de fazer a nutrição, eu já tinha uma outra formação, eu sou formada em letras pela Federal, aqui do Pará, e só que eu já atuava no mercado de trabalho, não em relação à minha primeira graduação. Então, eu tinha um trabalho sólido, eu tinha uma rotina muito bem estabelecida, vamos dizer, um bom emprego. Só que eu senti a necessidade de voltar a estudar. E um dos motivos de eu ter escolhido a nutrição foi porque eu passei por um problema delicado, que eu desconfiava que eu tinha um transtorno alimentar, não sabia, e decidi, falei assim, bom, a primeira coisa foi porque eu queria cuidar de mim, né? Então, eu preciso cuidar de mim para eu entender, porque até então eu tinha vergonha de dizer para as pessoas o que eu estava passando. E também porque eu tenho um sobrinho autista e eu vi o quanto a alimentação ela impacta muito diretamente em relação à alimentação. E eu falei, bom, vou fazer a nutrição. E quando eu entrei, o mundo completamente, que eu já tinha saído, né, muito tempo ali, vamos supor, do ensino médio, já fazia anos, eu tinha me formado em letras, que eu me formei em 2006, então um espaço bem grande. E durante ali a graduação, quem entra, né, na faculdade onde eu realizei, que foi uma faculdade particular, então quem entra já com uma graduação, você pode optar também conjuntamente em fazer pós-graduação. Então eu falei, gente, eu vou logo tentar uma pós-graduação. Então eu estava fazendo graduação conjuntamente com uma pós-graduação. Então eu iniciei logo fazendo ali uma pós-graduação em suplementação e fitoterápicos, que eu acreditava que ia fazer muito a ver ali com a minha metodologia que eu estava querendo seguir, né? E antes da faculdade era muito difícil, porque eu trabalhava o dia todo, e eu tinha ali o horário do almoço, né, para estudar, e que era assim, onde eu trabalhava era uma sala muito grande,
E não tinham salas divididas ali por setores. Então, eu, quando dava meio-dia, era um horário de almoço para todo mundo. Então, era de meio-dia até 1 hora. Então, quando todo mundo saía meio-dia, era o horário que eu estudava. Então, eu estudava de meio-dia até meio-dia e meia. E quando dava ali quase um pouquinho de meio-dia e meia, o pessoal estava voltando, era o horário que eu ia almoçar. Então, era o horário que eu realmente me dedicava, porque eu saía às 18 e já corria para a faculdade, que a faculdade era de 18 às 22. Então, era uma manobra diária que era feita, mas que no fim tudo vale a pena, né? Talvez no período da minha faculdade, o que eu me arrependo é de não conseguir tempo para eu me dedicar mais a fundo a estágios, a atividades complementares, que para a residência é necessário. Mas E completamente compreensível, né? Porque tua rotina era muito corrida e exato. mostra muito a Então realidade eu das sentia, pessoas. exatamente, eu sentia essa necessidade. E os meus estágios obrigatórios eu tive que fazer nas minhas férias do trabalho. Então eu fazia um estágio de manhã e fazia um estágio à tarde. E eu não tinha férias no trabalho, mas era o que eu tinha naquele momento. Então, se de repente você está me vendo e que você tem esse tempo, se dedique, mas se dedique muito nos estágios, não só obrigatórios, mas os estágios extras ali que você possa ter oportunidade, que isso não é só currículo, isso já você já começa a ter uma base ali para o dia a dia, se realmente você já almeja a residência. É muito importante já ter essa experiência em relação. E aí eu já fiz uma pós-graduação, já emendei para outra, mas a outra que eu emendei já era muito específica, que era em relação ao meu sobrinho, que já era algo ali que eu já comecei a me apaixonar por questões ali de saúde mental, eu fui muito para o lado do autismo, neurodesenvolvimento, então minha outra pós-graduação foi muito voltada a essa questão. Então, o tempo todo eu estou em movimento, então é muito necessário a gente ver em qual momento a gente está e como a gente pode estar buscando isso no nosso dia a dia. Nossa, muito bacana a tua história, assim, muito inspiradora. Eu acho que quando você começou falando, né, da questão da idade, isso é algo que existe um tabu ainda. Tem gente que chega para mim perguntando: "Ai, Rick, mas eu tenho X anos, será que ainda vale a pena eu fazer uma residência?" E com Vale. certeza, né? Só você sabe do seu momento, do que você quer alcançar, dos seus objetivos. Então, a sua história é uma prova viva disso. Muito interessante. E aí, Marliane, como é que foi então essa tua transição? Porque aí você falou, né? Já fui me interessando por essa área, pela saúde mental. E aí, como é que foi esse processo de descobrir a existência da residência multiprofissional nessa área? Você pensar em fazer? Olha, na verdade, quando eu realmente falei assim mesmo, vou fazer a residência, eu decidi largar o trabalho, né? Então, faltavam ali 6 meses, não, eu já vim estudando, mas assim, quando deu aquele famoso sprint final, 6 meses ali eu larguei o trabalho, de verdade, e falei assim, bom, agora eu vou me dedicar mesmo a ferro e fogo aqui, vamos dizer assim, é tudo ou nada. Então, mas antes, eu fiz um levantamento financeiro para eu poder parar 6 meses, porque eu não tinha como simplesmente, não tenho uma renda, não tinha como. Então, eu tive que fazer esse levantamento de organização financeira. Parei 6 meses, até porque a minha faculdade era particular, então, além de ter o curso, as despesas diárias, eu tinha que pagar a faculdade, porque o último ano é muito mais caro por causa dos estágios. Então, eu parei 6 meses, comecei a me dedicar, né? Isso foi em 2021 para passar na residência de 2022. Então, eu tive que parar ali, e quando eu decidi, porque existiam duas possibilidades, de eu fazer a residência em saúde mental ou fazer a residência em neuro. Juro que eu fiquei ali, só que quando eu vi as minhas, porque a inscrição é R$ 300, então 6 meses eu fiquei sem trabalhar. Então foi tudo muito calculado, e eu confesso, eu não fiz a neuro, fiquei muito em dúvida, então eu tinha que escolher uma das duas. Eu falei, não, vou escolher a de saúde mental, a neuro eu não fiz, porque realmente eu não tive dinheiro para fazer a minha inscrição. E aí eu falei, bom, Eram duas provas diferentes? duas faculdades diferentes.
duas datas diferentes, então eu falei assim mesmo, não, porque é muito comum a gente ver o candidato fazer 2, 3, 4. Eu tive que escolher. Sim. Financeiramente, eu não tinha como, e eu não tinha como fazer isenção. E aí eu só Uhum. fiz a UEPA, eu falei assim, ou é ela, ou não tem como. E aí, como é que foi se preparar? Então, você decidiu, não, eu quero saúde mental, tinha tudo a ver com o que você se interessou na faculdade, com a história do teu sobrinho. E aí, como é que foi se preparar? Descobriu o edital, comecei a estudar. Conta um pouquinho sobre isso. Olha, a minha primeira oportunidade, que foi em 2021 para passar em 2022 ali. Como eu falei para você, eu parei de trabalhar e só fiquei estudando. Uhum. E a gente, quando não tem direcionamento, a gente acha que sabe estudar e não sabe estudar. Então, eu fui, estudei, assisti várias aulas, eu ainda não tinha conhecido a RIC ainda, né? Então, eu estava estudando por outro local e tudo, mas, assim, estudei bastante na minha concepção, né? Foi quando eu conheci os mapas mentais da RIC, né? Aqueles famosos mapas mentais. Eu falei assim, vou comprar. Então, tinha vários materiais que você disponibilizava e eu adquiri quase todos, né? E fui estudando, e era assim, eu estudava dentro do meu tempo, né, da minha possibilidade. E não passei, né? Não passei, aí eu falei, gente, o que foi que aconteceu? Não sei o que, eu me dediquei. Só que aí o grande problema é que, às vezes, assim, a gente dá muito fôlego para coisas que a gente não sabe. A gente acha que precisa estudar tudo, precisa passar horas sentada, precisa, enfim, quantidade, né? Então, não consegui esse de 2021. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu acho que o que é normal, né? Acho que isso não é para mim, não vou fazer mais, deixa quieto aí. Aí quando foi em 2023, né? Passou o ano de 2022, quando foi em 2023, eu já estava no mercado de trabalho como nutricionista, já atuava em consultório sublocado, mas quando foi no início ali de 2000 para 2024, uma amiga minha que já foi residente, né, que não é área da nutrição nem nada, ela virou e sempre me incentivou a fazer residência. Que ela sempre falava assim, Marli, todo profissional precisa passar pela residência. É necessário. E aí é uma outra especialidade, né? E não foi feito aqui em Belém. E aí, quando foi no início do ano de 2024, né? Final de 2023, vamos dizer assim, porque o edital da UEPA sempre sai em torno de agosto, para a prova ser em outubro. Normalmente é assim. Esse ano deu uma mudadinha. E Uhum. aí eu falei assim, aí ela falou assim, amiga, tens que fazer essa prova desse ano, tens que fazer. E aí foi quando eu conheci a comunidade, né? A comunidade, e eu comecei a estudar. Confesso que eu não sentei assim para estudar ainda, porque eu já estava trabalhando. Foi quando você pediu para um desafio. Eu lembro perfeitamente esse desafio. Vamos mapear a nossa banca. Isso foi um divisor de águas, porque eu mapeei tanto a minha banca anos e anos anteriores e fiz todo o mapeamento, qual era a pegadinha, se questões se repetem, qual é a forma que é a linguagem da banca, tudo, 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 tudo. Eu resolvia muita questão, então eu era muito assim, eu segui esse desafio, né? Então eu já tinha literalmente um PDF, que eu lembro que você fez a gente fazer um PDF, teve um desafio lá, né, de premiação e tudo, tal. Legal. Só que nesse ano eu vim estudando, fiz esse mapeamento e quando saiu o edital em agosto, eu me lembro que eu mandei um direct para você e falei, Nick do céu, o edital mudou completamente. É Ai. outro edital. Então, o que eu vinha me preparando, o que eu vinha estudando, não é mais igual. Mudou. Tipo, já vinha 5 anos igual, mudava, assim, uma pouquinho coisa ou outra, mas esse ano mudou completamente no ano de 2023 para 2024.
E eu cheguei a falar com você no direct uma coisa que eu preciso muito pontuar. Por mais que você tenha uma demanda muito grande, pode entrar em contato com você no direct que você sempre responde. Isso é um diferencial, porque tira a nossa dúvida e a nossa angústia ali naquele momento. E eu lembro exatamente que não só como palavras, você mandou áudio e tudo, inclusive estava saindo de um treino, Marli, eu vou te mandar mesmo agora. E você falou as seguintes palavras: você está no escuro como todo mundo está. Então, te dedica agora, igual, que está todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. E quando eu achei que eu estudei lá em 2021 foi totalmente inválido, eu estudei com um processo errado, mas meu estudo é inválido. Sim. Então, o que eu fiz? Eu peguei o que eu já tinha estudado e como eu literalmente, eu não contava horas de estudos. Para mim, quando eu sentava, eu falava, nem que seja meia hora, eu preciso aprender. Sim. Eu preciso aprender. Porque às vezes, né, a gente fica tão focado, fazer tantas horas líquidas e tudo, mas você passa despercebido que realmente foi absorvido. Então, lá naquele meu ano que eu achei que eu fiz tudo errado, e que fiz, que foi a metodologia, mas eu aprendi, então, muita coisa eu relembrei, eu não precisei começar do zero, então eu realmente eu não comecei a estudar quando o edital saiu, porque eu vim me preparando nos anos anteriores, então eu precisei revisar muita coisa, apenas revisar, e com as estratégias da comunidade, que é muito pontual, que tem, né, olha, isso cai na prova, e eu já falo para você, quando você ouvir isso na aula, já anota, porque cai, viu? E aí é anotação, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito é anotar, por mais que seja, hoje em dia a gente não usa mais isso, mas é uma das metodologias ainda que quando a gente realmente anota, a gente aprende muita coisa. E foi quando eu realmente aprendi diferente, aí quando foi em agosto, que realmente quando saiu o edital, foi quando eu entrei com metodologia, eu entrei com um direcionamento assertivo, e aí as coisas já começam a mudar de figura, né? Aí já muda completamente diferente a visão. Que coisa maravilhosa, Marli. Posso chamar de Marli, né? Tava chamando de Marliane. Todo mundo chama de Marli, pode chamar de Marli, não tem problema não. Pronto. Pois, Marli, assim, eu fiquei até nostálgica, digo, para você, porque quando você falou do desafio, eu pensei assim, logo, meu Deus, eu preciso fazer esse desafio de novo, porque pode ter gente que está aí parado, não está mapeando a banca, e isso realmente faz muita diferença. E aconteceu com você essa questão, né, de ter a mudança muito grande. De fato, é uma probabilidade, mas normalmente não existe essa mudança muito grande, né? Então você precisa, de qualquer forma, se preparar com antecedência. Então precisa pegar o edital antes, fazer o mapeamento. Então, quando a Marli teve essa surpresa, mesmo assim, né, você tinha ali uma base, como você falou, porque você veio se preparando antes. Então, isso é muito bacana. E deu em aprovação, né? Porque aplicando aí estratégias corretas, deu tudo certo no final das contas, Marli. E aí, como é que foi fazer a prova, então? Porque na UEPA temos duas fases, né? A gente tem tanto a parte da prova, quanto a gente tem a parte da análise curricular. Como é que foi passar, então, por esse processo, né? Você estudou, se preparou no tempo que você tinha, e como é que foi enfrentar isso de fato, na prática? Olha, quando eu lembro perfeitamente, e outro ponto que eu quero muito reforçar, tá? Porque às vezes a gente estuda, e a maioria das vezes, quando não é uma vaga, são duas, né? Dependendo da residência que você realiza. Raramente são três, quando não é sem ser da equipe multi, né? E quando eu fiz, eu lembro que eu não fiquei dentro das duas vagas. Aí eu falei, gente, poxa, de novo, não sei o quê, mas eu fiquei muito mais próximo das duas vagas do que do ano anterior. Aí eu falei com você de novo, aí você falou assim, Marli, fica monitorando, tudo pode mudar a qualquer momento. E é isso que eu preciso falar, né? Às vezes a gente não fica dentro das duas vagas, mas a gente, eu não passei, esquece do processo. A gente precisa estar analisando, a gente precisa estar olhando passo a passo do concorrente mesmo, vamos dizer assim. Por quê? Porque existem residentes, pessoas que fazem 2, 3, 4 opções dentro do teu estado, fora do teu estado. E, infelizmente, vamos dizer assim, eu só consegui fazer um. Mas existem pessoas que conseguem fazer 2, 3, conseguem ter êxitos.
E se você não acompanha o seu processo, você acaba não executando ali a sua entrada, né? Então, quando eu fiz a prova, eu já fui com um pensamento assim, eu preciso fazer uma excelente prova, né? Como eu falei lá no início, eu não consegui fazer uma pontuação muito elevada no meu currículo, eu falei assim, então, eu preciso fazer uma prova muito boa. E quando eu fiquei e fui chamada para entrar nas vagas, eu fiquei super feliz, né? Eu falei, gente, é o meu ano, é para ser, então eu estou muito feliz. E, Marli, mas você entrou depois de que foi chamada, que eu não fiquei dentro das 2 vagas, mas eu fiquei ali logo abraçada na segunda colocada, e eu fiquei feliz do mesmo jeito. É um processo muito árduo, é um processo muito cansativo, principalmente se, não desmerecendo, obviamente, mas quando você não só estuda, você trabalha, que se torna ainda muito mais difícil. E mesmo para você que estuda muito, é muito doloroso de você estudar muito, se abdicar muito, como a Rick falou. No meu caso, eu peguei o edital bem próximo, mas eu não comecei a estudar quando o edital saiu. Eu já vinha estudando há muitos anos. Então, se você quer fazer residência e quer estudar quando o edital sai, é muito complicado, porque você não consegue ter uma estrutura mental de entender o edital, de entender a banca, de entender como vem a prova. Não é só técnica, não é só estudo, não é só conhecimento, é uma série de situações. E como eu já estou saindo da residência de saúde mental, até a saúde mental no dia da prova, ela conta muito. Então, você precisa ter aquela saúde mental muito organizada, porque muitas pessoas que têm muito conhecimento, por muita ansiedade na hora da prova, fica fora. Então, você não vai perder para você. Então, a gente precisa, sabe, se preparar até no nosso emocional. Então, é um processo muito cansativo, um processo de você não só estudar, mas você ter que ir em busca de mais conhecimento, de ter a metodologia certa, de fazer o cursinho certo, de conhecer pessoas que possam não estreitar a tua chegada lá, mas quando eu digo estreitar, é te ajudar com metodologia. Quando é uma metodologia assertiva, é uma forma de estreitar a nossa forma. A gente não precisa, meu Deus, o edital imenso, não. Algo direcionado ali para ti, que tu vai conseguir direcionar com muita tranquilidade, muita clareza, para te conseguir fazer uma prova excelente. Então, a primeira etapa, no ano que eu fiz, teve várias pessoas inscritas, né? Foi um ano que teve bastante inscrito. E aí, às vezes, passa na cabeça, eu assim, gente, será que vai dar certo? Meu Deus. E aí eu já pensava em passando, porque ainda tem isso, quando a gente já se visualiza lá, já é algo, né? Já se torna algo mais próximo. E a prova em si, ela é uma prova trabalhosa, ela é uma prova, assim, não vou dizer cansativa, mas é uma prova trabalhosa, é uma prova muito que requer conhecimento, e passar por essa primeira fase já tira, tipo, um peso enorme nas costas quando você está ali, e a fase curricular é um complemento, né? Então, eu consegui, principalmente a respeito da prova. Eu falei assim, eu preciso fazer uma prova muito boa para poder passar. Olha, 2 coisas você falando aí que eu fiquei pensando. Primeiro, resiliência. Eu acho que essa palavra, ela tem tudo a ver com o que você está contando aí. Porque, assim, tanto essa questão de, cara, eu não passei com a melhor nota de todas, eu não passei em primeiro lugar, mas eu estudei, eu fiz o que eu pude e eu passei. E a outra coisa, eu não tive como ter dentro da minha realidade o melhor currículo de todos, por conta, né, da minha história ali no período da faculdade, mas o que eu pude fazer, eu fiz, e aí aquela minha nota ela foi suficiente para hoje eu estar concluindo a minha residência em saúde mental. Então, acho que isso traz muita esperança para quem está aqui assistindo. Isso é muito bacana. Qual é, assim, a maior lição que você tira disso tudo, assim, de principal, tanto do estudo quanto desse processo? Direcionamento. Você precisa ter um direcionamento assertivo, ou seja, uma metodologia assertiva. Você precisa estudar, né, muito antecipado. Não adianta você querer residência e estudar com edital, já abrir o edital, eu acho que eu vou fazer residência. É muito complicado, porque, infelizmente, a nossa faculdade, ela não nos prepara para residência, então a gente precisa, né, literalmente estudar, e você precisa conhecer sua banca.
precisa conhecer. Esse desafio para mim foi um divisor de águas, que muitas vezes talvez você nem nunca parou para fazer, e foi literalmente um divisor de águas, porque quando eu entendi, aí eu falei assim, nossa, tem questões que vêm até repetidas, muitas vezes no número. Falei, não, eu não vou cair nessa. E certo, sabe? Então a gente precisa às vezes a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça que quando a gente para aí, como você falou, resiliente, deixa eu ver o que eu preciso organizar. Então, quando você tem tudo isso de forma organizada, estrutura mental, um direcionamento ali, não tem como a gente se desesperar, é estudar e outra, por exemplo, na comunidade, né, MDA, você tem que confiar na metodologia. Não adianta eu entrar na comunidade e aí uma pessoa chegar para mim, olha, tu tens que fazer isso, tens que fazer aquilo. Não, tá na comunidade, segue a comunidade, ouve o que a Rick já tá, olha, nossa, olha esse ano, né, de vários resultados. E eu entrei ali, eu acho que uma das, eu não sei se eu vou, você me corrige até se eu estiver errado, uma das primeiras turmas, né, que eu comecei ali, e aí, e o quanto tá cada vez melhor, se muita gente já teve êxito lá no início, então ouça o que tem na comunidade, a metodologia, então é muito importante isso, você acreditar na metodologia e seguir ali, vai seguindo. Os desafios, eu acompanho os desafios, olha, façam os desafios, que esses desafios aí, olha, é literalmente um divisor ali para o nosso dia a dia, de verdade. Perfeito. Então, assim, gente, ó, lição para vocês. Metodologia é extremamente importante para, inclusive, encurtar aí o caminho da aprovação, né? E conhecer a banca e direcionado para a prova que você quer, porque isso vai fazer total diferença na sua aprovação. Muito bacana. Então, essa parte aqui de preparação, tenho certeza que ficou muitos aprendizados aí para a galera. E agora eu quero saber, assim, já entrando mais para a residência em si, para a gente conhecer melhor. Como é que foi começar, então, a residência? Passou pelo processo, venceu o processo, começou a residência em saúde mental. Como é que foi o primeiro contato? Olha, eu, apesar de já atuar, tipo assim, eu não saí da faculdade direto para residência, o que é muito comum, né? Então, eu já atuava, mas assim, eu entrei aluna. Eu sou igual a todo mundo, eu quero aprender, até porque eu nunca trabalhei na área hospitalar, né? Então, eu falei assim, gente, estou aqui humildemente mesmo, que eu quero aprender igual todo mundo, né? Então, quando eu entrei lá, eu já entrei, como eu falei, entrei um pouquinho depois, eu já entrei, eu acho que uns 20 dias depois, e conhecer a saúde mental, porque assim, quando você gosta da saúde mental, já é 50%. Mas quando você vê a área na qual você vai trabalhar, e outra coisa, Henrique, antes de realmente reforçar sobre a saúde mental, outra coisa que eu queria reforçar é que antes de você escolher, não escolha por fazer, escolha realmente aquilo que você vai, vou passar 2 anos, eu vou estudar, e de lá eu vou sair especialista. Porque quando a gente faz algo assim, eu vou fazer e bora ver no que dá, muitas vezes você vai deixar de não só criar memórias na residência, mas você vai deixar, talvez vai fechar um espaço que na residência é para abrir. Então, você precisa entrar na residência de realmente coração aberto, para aprender tudo que vai ter ali, porque quando a gente entra na residência, tudo que a gente acha que sabe, a gente não sabe. Mas como assim? É porque lá, na saúde mental em específico, não é só técnica que você vai ter que ter. Você vai ter que ter escuta, você vai atender ali humanidade, porque no perfil da saúde mental, porque eu não posso dizer de todo o curso multiprofissional em relação à saúde mental. Aonde eu atuo, tem questões patológicas específicas. Então, tem pacientes com TEA, tem pacientes bipolar, tem pacientes com esquizofrenia, tem pacientes com várias questões, até mais de uma, e aí você tem que se deparar com esses tipos de pacientes, sabe? E aí, às vezes, se você fizer por fazer, eu vou ver no que dá, você já precisa estar preparado, né, de qual é o perfil de paciente que você vai ter, não é um paciente que, vai ter paciente acamado, vai ter paciente que não está acamado, vai ter paciente que vai estar mais calmo, tem paciente que vai estar um pouco mais agitado, e nós ali, como nutricionista,
quando você acessa e você conversa com a equipe multi, vê como é que o nutricionista, né, quando a gente entra ali, como é de fato o que o nutricionista pode contribuir, gente, eu cada vez mais, cada ano que passava, eu literalmente me apaixonava pela saúde mental, e é o que eu desejo para todo mundo de entrar numa residência que ama mesmo, que diga assim, por que eu não fiz isso antes, né? E eu realmente sou muito realizada por fazer a saúde mental e atuar como nutricionista, porque o quanto eu entendi que a nossa alimentação ela impacta diretamente na nossa saúde mental é gratificante. Ou seja, para a saúde mental você precisa ter essa visão, né? É muito mais do que simplesmente a nutrição, digamos assim. É algo muito maior, muito mais completo. E acredito que quando você teve esse contato, né, você conseguiu perceber isso muito claramente. E Marli, antes da gente entrar assim nas atribuições, digamos, o que você fazia de fato na residência? Me dá aquela visão geral de como é que funciona a tua residência. Ah, eu entrei, passei, foi aprovado, comecei. Como é que funciona a residência em saúde mental da UEPA? Tá, a residência, a gente tem ali 2 anos, né? Tem ali 80% prática e 20% teórica. A gente tem ali as nossas disciplinas comuns, né? Até a todas as categorias, e tem as disciplinas específicas em relação à teórica, né? Que eu estou falando. Em relação à prática, a gente tem, dentro da residência em saúde mental pela UEPA, a gente tem 2 fases. A primeira é dentro do hospital, que a gente atua ali no Hospital das Clínicas Gaspar Viana, que é um hospital referência em saúde mental, cardiológica e nefro. Então, a gente atua em duas faces ali, né? Bem porta de entrada no aspecto de emergência psiquiátrica, onde o paciente chega às vezes, em estado bem avançado de psíquico, né? Às vezes chega acompanhado de família, às vezes realmente pela ambulância, às vezes pelo SAMU, e esse paciente fica na emergência psiquiátrica. E a gente tem um outro local dentro do hospital, é quando aquele paciente já está mais tranquilo, mais contido, já está medicado, e aí, dependendo do tempo, ele vai para internação, que é o que a gente chama de SIV, Sistema Interno de, de internação lá do hospital, né? E esse paciente, quando ele vai para lá, ele pode ficar 1 mês, pode ficar 2 meses, e dependendo, tem paciente que tem até demanda judicial e ele fica até 1 ano ou até mais. Então, a gente acaba tendo um vínculo maior com o paciente quando ele está na parte de internação. Então, no aspecto hospitalar, a gente tem esses 2 cenários, né? E a gente tem o cenário externo. O cenário externo, sempre a gente vai como R2, nunca como R1, né? Ou seja, você já viu a maior parte da teórica, você já trabalhou ali, né? Tratou ali diretamente com o paciente, você já sabe aquele manejo com aquele paciente, então você já consegue ter um atendimento ali diretamente com o paciente, então você já está mais inteirado, vamos dizer, ali com o paciente. E aí a gente vai pro externo. E apenas uma ressalva, esse externo depende muito do edital. Então, leia muito o seu edital quando você vai fazer, porque não tem os locais fixos. Ó, externo sempre serão esses locais, isso depende muito de ano para ano, e a gente ir para externo, mas normalmente a gente passa por CAPES, a gente passa por consultório na rua, a gente passa pelo EMUT ali, por toda a assistência ali inicial, e a gente tem então, o CAPES tanto adulto quanto infantil, né, e a atenção básica. É mais ou menos isso. E possivelmente na gestão. Esse ano nós não passamos pela gestão. Mas como eu estou falando, isso depende muito do edital, Rick. Então não é algo, uma prática que... Assim, tem um externo, mas Sim. quais os locais ainda é pré-definido com um edital. Vai variando, né? Perfeito. Varia, o externo. Show. No primeiro ano, o foco maior fica ali no hospital, não é isso? Hospitalar, exatamente.
Pronto. Então, detalhe um pouquinho mais sobre a atuação, então, do residente em saúde mental, do nutricionista, nesse espaço. Como é que funciona? Do hospital, né? Isso. Tá, olha só, por exemplo, você está na emergência psiquiátrica, mas como é que funciona? Marli, em que momento tu está na emergência, em que momento tu vais para internação? Isso depende muito da sua preceptoria, enfim, isso aí quem dita é a questão da preceptoria. Mas, normalmente, a gente passa 3 meses em um e 3 meses em outro, mas isso varia muito, tá? Então, como aconteceu comigo? Então, 3 meses você fica... E, normalmente, quando a gente entra, a gente geralmente fica na internação. Por quê? Porque é um local mais, não vou dizer tranquilo, mais contido, né? Então, até para a gente conhecer o ambiente, para conhecer o perfil do paciente, para a gente, não vou dizer perder o medo, mas para a gente ter contato com o paciente e a gente começar a ter um manejo, né? Porque, como eu falo, a gente precisa de técnica, mas a gente também precisa daquela humanidade ali para o atendimento. Não adianta só ir com técnica, porque na saúde mental você precisa ter, mas você precisa ter todo aquele funcionamento em relação ao ser humano, né? E aí, quando a gente vai para a emergência é um pouco mais dinâmico, vamos dizer assim. Por quê? Porque tem muita entrada, muita saída, tem paciente que fica só em observação, tem paciente que chega com surto, tem paciente que vem do interior, então tem criança, tem adolescente, tem adulto, tem idoso, tem questões sociais diversas, e eu lembro que quando eu entrei, eu passei uma semana chorando, e aos poucos, a gente aprende a lidar, né, a gente aprende a olhar de uma forma diferente. Por isso que eu sempre falo, a residência ela é necessária nesse aspecto, sabe? Não só de você aprender, mas de você aprender até como lidar com você, lidar com a vida, lidar com o ser humano. E aí, quando você vai ter contato com crianças, com questões diversas, que eram o que mais me impactava, questões diversas sociais, né? Das mais simples, das muito mais dolorosas, e a gente precisa estar ali. Chegam pacientes com transtorno alimentar de 7 dias a 10 dias, sem nem fazer uma ingestão hídrica. Então, a gente, como nutricionista na emergência psiquiátrica, a gente primeiro precisa entender como ele está chegando, qual é o problema social que ele está vendo, ele tem um histórico, é a primeira entrada que ele está fazendo, quem é a rede de apoio, ele mora onde? Então, a nutrição, ela não fica só alimentar. Para eu chegar no alimento, eu preciso saber a parte social dele como um todo. Então, eu preciso literalmente fazer, por isso que a gente precisa ter essa equipe muito. E a gente tem toda a liberdade de eu chegar como uma psicóloga e falar, poxa, eu senti isso do paciente, você consegue me falar? A gente consegue ter acesso às evoluções, então isso é muito importante até para a nossa condução ali do manejo. O hospital, ele já tem os protocolos realizados, né, já tem pré-definidos, mas a gente pode dar aquela pitadinha, vamos dizer assim, de acordo com cada paciente, preferências alimentares dentro da possibilidade do hospital, né. E aí você vê, aí você tem que analisar as patologias, né, o paciente hipertenso, diabético, tudo isso, ou seja, é a parte técnica que a gente precisa ter. Mas, de repente, você está atendendo ali na emergência, né? Ainda não fui para a internação. Uma criança que talvez sofreu alguma situação social em casa. Enfim, e aí você precisa ver, aí vem a humanidade, e a gente literalmente olha olho no olho, o que você gosta, o que você quer comer, né? Mesmo talvez ela pedindo algo que eu não vou conseguir ofertar naquele momento, mas eu vejo algo próximo, né, ali, que a gente precisa ter. Então, vou dar um exemplo bem assim, às vezes o paciente, ele pede um alimento que a gente sabe que não vai ter como dar no hospital, então eu vou na parte da alimentação, e se tiver uma cor parecida com aquele alimento, que seja com outra substância, que seja saudável e que eu possa ofertar para aquele paciente, e aí que entra a humanidade, né, de você ofertar, e que você sabe que não vai trazer prejuízos, nada, e ainda vai trazer o conforto social, né, aquele, poxa, doutora, você me trouxe aquilo que eu queria comer,
E acaba não sendo exatamente o que o paciente quer, até porque o que ele quer, ele não pode comer, né? Mas a gente traz esse conforto social. E aí, infelizmente, quando o paciente chega na emergência psiquiátrica, quando ele chega com muito surto, é comum o paciente se medicar e ficar, às vezes, um dia sem se alimentar por causa das questões medicamentosas. E a gente precisa aprender muito essa associação, né? Patologia, medicamento e alimentação. Tem que saber. Então, existem aqueles medicamentos que são muito mais usados, né? Mais frequentes e dependentes da patologia, né? Que são patologias parecidas ali, mas divergem bastante. Mas a gente precisa muito, isso a gente é muito, muito ver no dia a dia. Medicamento, patologia e a interação ali alimento. E aí a gente tem que ficar tranquilo, porque às vezes o paciente fica ali um dia sem comer, é normal, porque ele chega, ele vai se restabelecer, porque ele está de surto, né, veio com surto, alguma coisa, aí medicou, aí quando ele medica, automaticamente começa a dar fome, começa a dar apetite, e aí a gente vai fazendo essa introdução. Na internação já é muito mais tranquilo, o paciente já passou desse surto, já está em tratamento, ali ele já consegue fazer um acompanhamento com outras categorias, como físio, TO, psicólogo, assistente social, não que na emergência não tenha assistente social ou outras categorias, mas na internação a equipe multi ela é maior, a gente consegue fazer um acompanhamento um pouco mais minucioso, que é diferente na emergência psiquiátrica. E o acompanhamento nutricional, ela só vai complementar da emergência, a gente vai continuar, vai ver, vai analisar, e ver se o paciente está tendo alguma constipação, alguma frequência, enfim, tudo isso fica em volta, tudo que a gente aprendeu dentro ali da saúde mental. Perfeito. E Marli, tem alguma rotina padrão, digamos assim, para vocês chegarem até os pacientes? Porque a partir do momento que você chega no paciente, tem toda essa questão que você explicou, né? Essa dinâmica, esse tato com o paciente que é extremamente importante, né? Mas tem, assim, algum padrão, digamos, exemplo, eu chego no hospital e aí eu vou primeiro avaliar o prontuário do paciente, aí eu tenho o meu momento para chegar depois que já foi feito o prontuário e tudo mais. Como é que funciona essa rotina padrão? Existe isso? Tem um momento que vocês fazem? A rotina da manhã, a rotina da tarde, por exemplo? Tá, vamos lá. Pela manhã. Geralmente, hoje, atualmente, como eu estou finalizando, eu estou na internação. Então, para o paciente chegar na internação, ele precisa vir da emergência. Não tem como ele ser de forma ao contrário. Não tem como da internação ir para a emergência. Então, eu sempre vou receber um paciente da emergência psiquiátrica. Então, eu já falo diretamente a primeira coisa com o outro residente que está na emergência. Tem alguma observação? Quer me dizer? Então, tem que ter essa conversa, porque quando ele vem da emergência, tudo dele vem para mim, quem está na internação. Não pode ter ruído, né? Sim. Se um paciente ele vem com aquele acompanhamento, ele tem que chegar para mim com aquele acompanhamento. Mas, mesmo assim, eu tenho que olhar prontuário, se tem alguma evolução do médico, de outro profissional. Por quê? E, principalmente, eu preciso saber a patologia. Ele é acessível? Ele gosta de conversar? Ele deixa eu chegar perto? Tudo isso você precisa analisar, porque a gente está lidando com saúde mental. Por exemplo, vou dar um exemplo, tem vários tipos de esquizofrenia, né? Então, tem esquizofrenia hebefrênica, tem esquizofrenia paranoide, ou seja, um paciente se comunica e um paciente totalmente incomunicável. Então, a gente precisa tudo, mas isso ao longo do curso da residência você vai aprender. E aí você já começa a saber como lidar com aquele paciente. Então, você já tem que ir sabendo qual o perfil do paciente, né? Se é um paciente que gosta de conversar, se é um paciente que já é um pouquinho mais, não é contactante. Então, tudo isso, o ideal é você saber o perfil. Quando a gente chega com o paciente, pela manhã, a gente faz toda a liberação das refeições, né, do lanche e do almoço. Então, ali a gente passa com a maior parte dos pacientes, principalmente com os pacientes que requer cuidado diário, não que a gente não passe com os outros, mas que requer contato diário, precisa passar, né, aqueles pacientes que talvez esteja com discagia, algum problema que no dia anterior apresentou, a gente tem que estar lá todos os dias.
fez as alterações, né, no mapa que a gente chama, alimentar, incluiu, e esse mapa, ele faz alterações tanto na alimentação quanto na consistência, é muito importante. Então, na área hospitalar, quando a gente muda a consistência, tipo, a gente sai de uma semilíquida para uma pastosa, é uma vitória. Quando sai de uma pastosa para uma branda, já é maravilhoso. Então, isso aí acaba sendo uma evolução. E aí, geralmente a gente faz, né, avaliações antropométricas, semiológicas, então é feito também pela manhã, porque é o horário que é muito mais tranquilo para se fazer, então é o horário que a gente faz. O período da tarde já é um período mais de reforço, de ver o que está faltando, de olhar sistema, já fica uma parte mais, não assistencial, mas não que a gente não esteja na assistência, mas a gente não vai para a área, mas é o momento que você senta, que pode olhar no computador, olhar cada prontuário, é o momento que a gente consegue, mas assim, isso tanto depende de cada preceptor, quanto depende de cada categoria. Nós ali, a gente fazia dessa forma. E é o momento que a gente consegue estudar literalmente o paciente, olhar e atender as intercorrências que podem acontecer. Perfeito. E a rotina padrão na emergência, ela é semelhante? O que muda, assim, de uma para outra? O que muda na emergência é porque, como tem muita inclusão, muito paciente ao longo do dia, a gente precisa estar fazendo essas inclusões alimentares e a avaliação antropométrica ela é diferente, como a demanda é muito grande e o paciente chega, na maioria das vezes, com surto, não tem como fazer uma avaliação completa, mas é uma avaliação diferenciada que a gente faz ali com o paciente para a gente poder fazer todo o acompanhamento dele. Perfeito. E nesse período que vocês passam, né, dentro do hospital, antes da gente conversar, né, sobre externo, tem alguma outra coisa que vocês fazem na rotina de vocês? Por exemplo, a gente tem os momentos da teórica, a gente tem os momentos de reunião de alguma coisa. Tem alguma dinâmica desse tipo? Tem. Quando não é a teórica, que a gente tem a questão das aulas, né, que é faculdade, prova, aula, trabalho, normal. E a gente tem as reuniões multi, né, geralmente são lideradas ali pelos médicos, onde eles se reúnem com a equipe multi, cada médico se reúne com a sua equipe. Em que aspecto? Nós ali da nutrição, apesar de a gente ser responsável por todos os pacientes, quando tem uma reunião multi, a gente é dividido em equipes, né? Então, eu não participo de todas as reuniões multi com todos os médicos. Eu sou da equipe tal, aquele médico reuniu a equipe multi dele, eu participo. Por quê? Aí ele vai falar de cada paciente. Ah, o paciente X. Olha, eu coloquei essa medicação por causa disso, disso e disso. Explica exatamente. Aí o educador físico, ele vai dizer, olha, eu já estou introduzindo isso, e cada um vai falar a sua metodologia. Isso é de extrema importância, porque você acaba tendo uma visão, aí nós, nutricionistas, a gente fala assim, então talvez seja por isso, por causa desse medicamento que talvez esteja tirando o apetite do paciente. É por causa dessa questão que o paciente não está conseguindo caminhar, por isso que talvez ele está tendo uma constipação constante, ele está fazendo o atendimento com o físio. Então, tudo isso a gente consegue ter uma análise do paciente que a gente está acompanhando, e isso ajuda também no nosso manejo nutricional. Com certeza. E Marli, como é que funciona para vocês a questão da mudança? Vocês passam o primeiro ano inteiro no hospital, e aí, quando vira o ano, vocês começam a ir para os cenários externos, não é isso? E aí, como é que funciona? Então, vamos passar para essa parte. Eu acredito que a primeira, né, ficou bem clara. Mas, na verdade, uma dúvida, uma curiosidade, antes da gente passar para os externos. Tem algum carro-chefe, assim, de patologia que aparece mais? Ou é muito variado? Assim, eu vou fazer a residência nesse lugar. É importante que pelo menos eu dê uma estudada, assim, conheça, só para ir um pouco mais preparada de tais patologias. Ou, de fato, vai ser uma variedade muito grande? Não, lá tem uma variedade muito grande, mas o que a gente encontra bastante são pacientes bipolares e pacientes com esquizofrenia. É muito, tipo assim, é a patologia que mais aparece. Mas existem pacientes ali, e a gente recebe muito paciente que, em relação à CID, né, são pacientes que, questões de usuários.
né? Então, acabam tendo de usuários de múltiplas drogas, vamos dizer assim. Então, também é uma das que mais aparecem. Perfeito. Beleza, agora vamos lá para a segunda parte. Como é que funcionam esses cenários externos? Olha, esses cenários externos, como são muitas categorias, e a gente vai com equipe multi, ou seja, quando eu fui para o externo, eu era como, não tem dois nutricionistas, uma única equipe, então vai literalmente uma equipe multi. Então, eu como nutri, vai uma psicóloga, e vai uma assistente social, uma TO, enfim, sempre vai uma equipe multi pro externo, e é sempre feito um rodízio, né, dependendo do local. Então, você passa um mês em um determinado local. Então, normalmente a gente vai como R2, geralmente é quando vira, né, ali, meados de março, é o momento que a gente está indo, então a gente passa um mês nesse local. Nesse mês a gente faz o acompanhamento dos profissionais, e a gente faz, e dependendo do local, a gente tem toda a autonomia para a gente atuar ali também, né, trazendo um pouco da nossa expertise como saúde mental. E no próximo, sempre no final do mês, a gente apresenta o que a gente fez para a residência, de atividades que a gente foi realizada, o que a gente fez, os prós, os contras, o ponto de melhoria, né, tudo. E aí, no próximo mês, a gente já vai para outro local, e assim vai. Quais foram os principais, não sei se dá para você falar todos, se são muitos, né? Mas quais foram os principais cenários de prática que você falou? E de forma mais resumida, né? Como é que foi passar por eles, como é que funcionava? Olha, a gente passou por Emute, passamos por consultório na rua, passamos pelos CAPs infantil e adulto, e são cenários completamente diferentes, principalmente o consultório na rua, né? Que a gente vê literalmente coisas assim que talvez tudo que você tenha estudado, literalmente, vamos supor assim, é o local que a gente mais tira a capa de nutricionista, porque é um local, como eles mesmos, como nutricionista, eu ouvi a seguinte pergunta: doutora, como você vai me orientar numa questão nutricional se às vezes eu não tenho nem o que comer? Então, a gente precisa, como eu sempre falo, a gente precisa ter essa humanidade, né, essa expertise, e a nossa orientação ela é voltada de acordo com o que realmente eles têm acesso, né? Então, é um local, talvez, um dos locais mais difíceis, né? Mas, pelo contrário, foi um dos locais que a gente foi muito mais recebido com muito carinho. Então, isso, isso depende muito do local que você vai, do trabalho que você vai, você se debruçar mesmo em ajudar essas pessoas em situação de rua, ver essa humanidade, e a gente recebe em troca a gratidão, e isso para mim é maravilhoso, que aí você fala, poxa, era realmente para eu estar aqui. Vocês focam em atividades individuais, atendimentos individuais, ou nesses locais existe atendimento em grupo, atendimento em dupla, digamos assim, o nutricionista e o psicólogo. Existe algum trabalho desse tipo? Existe. Infelizmente, como eu falei, depende do edital, depende dos locais que você vai. Esse ano, infelizmente, os locais que eu fui, não tinha, acho que tinham 12 locais apenas que tinham nutricionista para que eu pudesse acompanhar. Então, no primeiro momento, você acompanha para entender como é a rotina daquele profissional no local, e em segundo momento, eles dão total liberdade para você atuar. Ou seja, ou você faz atendimento individual, ou você faz uma sala de espera, ou você faz atendimento em grupo. Isso, cada grupo faz a sua metodologia, não tem regra, entendeu? Então, a minha equipe multi, ali dos meus residentes, que estão ali das minhas amigas e dos meus colegas, a gente sempre vê, já conhecemos o cenário, já conhecemos o perfil, como a gente pode estar atuando. A gente traça, e a gente tem dão essa liberdade para a gente traça de que forma a gente vai fazer, a gente faz as nossas atividades, cada um dentro da sua expertise, e a gente atua da melhor forma possível dentro daquele cenário para a gente trazer o melhor da nossa categoria naquele momento, para aquele paciente, para aquele
o usuário em situação de rua, enfim. Uhum. Teve algum lugar que você se identificou mais, assim, desses cenários externos, que você gostou mais de atuar? Olha, talvez, mas com muita certeza, talvez uma maneira de falar, mas no CAPZ, que é um CAPZ infantil, porque, infelizmente, ainda tem locais, não específico nesse, mas que não vê a nutrição como um membro importante para o andamento da melhoria do paciente. E no CAPZ, eu pude atuar literalmente ali à frente e conseguir fazer os atendimentos dos pacientes, principalmente no CAPZ, é um local onde tem muita criança com TEA, e que a gente poderia, e eu consegui fazer essa atuação ali bem de perto, conversar, ver e fazer essa orientação, mas acho que isso depende muito do olhar, mas no meu caso foi ele. Legal. Então, assim, de fato, trazendo tanto o lado positivo quanto também dificuldades, né? Dentro da saúde mental, vão existir alguns pontos em que vão haver limitações. Então, nem todo lugar você vai conseguir atuar tão de perto, e alguns outros vai ser mais fácil e vai ter mais abertura, é isso? Com certeza, com certeza. Isso vai depender muito do local que você vai, mas assim, eu acho que isso depende muito da equipe. Quando a equipe ela realmente chega para fazer a diferença, eles dão espaço. Não é impossível não dar espaço. Eles dão espaço e aí você se debruça, aproveita e se diverte no bom sentido. Eu acho que isso mostra também a importância de você buscar. Eu acho que é uma residência em que há essa importância muito grande. Não vai cair no seu colo, digamos assim, todas as vezes. Você vai precisar se colocar, se dispor. Então, acho que é algo que é bem importante a gente comentar também para quem está assistindo que se interessa por essa área, né? Se você, é como você falou no início, se for para fazer só por fazer, talvez não seja interessante. Só porque surgiu a vaga, talvez não seja interessante, porque de fato é algo que você tem que se entregar, não é isso? Exatamente. E eu não estou falando questões de maturidade nem nada, eu estou falando assim, é uma residência em saúde mental que você precisa de verdade, ao decorrer do processo, não que as outras não sejam, mas é porque a saúde mental, ela não requer só técnica, ela quer humanidade, ela quer você próximo, de que forma você pode melhorar aquela situação daquele paciente, e hoje a gente vê tantas coisas de saúde mental, tudo que você... E eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando você conversa com uma outra categoria, você está aprendendo absurdamente, porque aquilo que aquela outra categoria vai estar te passando, você vai precisar com toda certeza para com o seu paciente. E quando você conversa mesmo com uma nutricionista, mesmo de outra área, que não seja de saúde mental, você também vai precisar em algum momento na saúde mental. Então, a saúde mental, ela acaba abrangendo várias situações que isso, como ser humano, como profissional, deixa a gente, olha, maravilhado. Aproveitando isso que você está falando, eu queria que você me contasse assim, teve alguma experiência específica que você teve durante a residência, seja em um local ou com um paciente, sei lá, especificamente, que você pensou assim, nossa, essa experiência aqui já fez valer a pena a residência em saúde mental. Isso aqui me fez aprender muito. Teve alguma situação que você passou que você pensou desse jeito? Teve, e inclusive eu não tinha nem como não fazer um trabalho falando nesse paciente, que era uma paciente, foram duas, bem específicas, eu vou tentar resumir de forma, porque é um caso bem complexo. Mas a primeira era uma adolescente que estava em negativismo, há muitos dias, chegou lá com a gente, na emergência, não comia, não queria nem beber água nem nada, e com a intervenção humana que a gente precisa ter, né, não só a questão técnica, como a gente sempre fala, é literalmente chegar próximo, é realmente estar perto, porque infelizmente a gente encontra muitas questões sociais, e muitas delas aparecem ser muito simples para você, talvez aqui de fora, mas lá dentro é muito comum como términos de relacionamentos. Quando acontece isso, a pessoa entra em surto e acaba acontecendo várias situações que chegam para a gente. E essa paciente era uma adolescente,
né, de 17 anos, e quando a gente foi fazendo intervenções, e era um baixo peso mesmo. Fazendo as intervenções, não precisamos chegar, né, sem ser via oral, de outra forma, e o dia que eu entrei na sala, e a gente foi de forma bem lenta, não teve como, de mudando a consistência, só o fato dela fazer a refeição já foi um grande vitória. Mas o dia que realmente vai ser inesquecível para mim foi quando eu entrei na sala e ela não falava, né? E ela falou assim para mim: oi, doutora. Eu me arrepio todinho só de falar, porque isso, claro, é uma equipe multi, não é só a nutrição. Mas isso para mim vai ser inesquecível, porque eu falei, gente, ali tem um pontinho da nutrição, ali eu consegui. Hoje, se ela come, porque é um fator multi, isso para mim vai ser inesquecível. E ela não falava, então só dela falar isso, foi muito... Nossa, isso daí para a gente como profissional é engrandecedor demais. E a outra já era uma paciente um pouco mais idosa, que teve também questões sociais muito graves, né, que a gente ouve, a gente fala assim, não é possível que isso aconteça, e, tipo assim, é algo bem complexo que veio de criança, adolescência na fase adulta, então foi um período muito longo da vida dessa paciente, com questões sociais, né, e era uma paciente que ela acabou tendo, né, a atrofia, assim, ela no enrijecimento dos membros superiores, membros inferiores, ela infelizmente vivia acamada, e a gente ficava muito nessa oscilação de consistência alimentar com a paciente. Muitas vezes ela ficava negativista, não queria comer, e a gente ia, aí uma hora ia para semilíquido, outra hora ia para pastosa, aí voltava, até que a gente precisou entrar também com outra forma, né? A gente tem lá um trabalho que é o resgate do ser, que é muito importante, ou seja, a gente tira os pacientes de dentro do hospital, vai para museu, vai para parque, vai para outros locais, mas em especial essa paciente foi algo tão simples, como eu sempre falo, a nossa saúde mental, ela também está muito além, né? E aí, só o fato de tirar a roupa do hospital, ir para frente do hospital e ela realizar uma refeição completamente diferente do hospital, aos poucos, indo ali 2 vezes na semana, uma vez na semana, isso começou a se estabelecer, e ela falava muito pouco. E aí, quando ela começou a falar, e quando a gente entrou ali, né, eu, mais a outra residente, e ela já estava andando, falando normal. Nossa, isso é muito gratificante. Inclusive, ela já teve até alta. Muito feliz com tudo isso. Coisa maravilhosa. Eu acho que, então, o momento, assim, que você... Às vezes, quando o paciente se abre para você de alguma forma, né, o paciente que tem algum problema com saúde mental, isso já é uma grande vitória, né? São duas coisas em comum que você falou nas duas histórias, né? Aquele momento que você vê que o paciente está começando a se abrir para você, que você vê que o paciente está começando a responder às condutas, né? Nossa, que emocionante, que sensacional. E eu fiquei curiosa. Pode falar, Uma coisa muito importante da fala que você acabou de falar, tem paciente que não se abre para você em termos de dizer o problema dele. Você já tem que saber, vamos dizer assim, porque você já vê o acompanhamento e o prontuário e conversa com a equipe multi. Aí você já sabe como lidar, porque, por exemplo, uma paciente que já sofreu abuso, vamos supor, de repente ela não gosta de contato físico, então você tem que ter essas peculiaridades, ter essa ciência para você saber o manejo. Né? A paciente gosta de ser elogiada, vamos elogiar a paciente. Então, tudo isso faz a diferença na nossa conduta, no nosso dia a dia ali. Com certeza. Eu fiquei com duas curiosidades, rapidinho. Primeiro, essa questão de vocês, vamos levar ela lá fora, vamos levar ela em algum lugar. Isso é frequente? Vocês fazem isso como equipe multi ou como equipe de nutrição? Como é que funciona? E a outra curiosidade é se vocês têm também muito contato com enteral e parenteral ou é mais via oral mesmo? Tá, primeira pergunta. Isso daí depende muito, tá? Não é assim, eu quero levar paciente lá fora e acontece. Não. Isso tudo é uma organização,
Isso tudo é em relação à equipe, às vezes o próprio físio dá uma volta com ela, dentro do hospital mesmo, mas sai da ala hospitalar, entendeu? Vai lá para fora, pegar um solzinho, pegar um vento, isso tem uma prática que acontece, não vou dizer frequente, semanalmente, mas isso acontece. Tem uma área onde eles jogam bola, onde eles têm atividade de pintura ao ar livre, então, tudo isso tem essa questão da saúde mental. Sobre a interal e parenteral, existe uma equipe da nutrição específica para isso. Então, nós trabalhamos diretamente com saúde mental com a oral. Existem outras residências com nutricionista que já faz esse acompanhamento até da questão interal parenteral. Perfeito, entendido. Agora, falamos, né, sobre coisas positivas, digamos assim, né, momentos que para você foram inesquecíveis de maneira positiva. Teve alguma coisa também que foi, assim, muito desafiadora, que para você, assim, te tirou totalmente da zona de conforto, que você, sei lá, achou que não ia conseguir, um desafio muito grande que você viveu na residência? Tem. Atender crianças com questões sociais muito fortes. Isso, para mim, sempre foi muito difícil. E, no início, como eu falei, eu ia quase todos os dias para casa chorando. Depois eu entendi, né, qual era o meu dever ali, mas mesmo assim, quando eu vejo, aí eu vejo a história da criança, e quando você lê o prontuário é uma coisa, quando você vai conversar e você fala, gente, eu sou uma criança, como é que tudo isso aconteceu com ela? E como ser humano, para mim, é muito difícil. Então, eu estou falando nem tanto como profissional. Mas aí, quando a gente vai ter as condutas, e acaba fluindo igual, claro, com as peculiaridades com o adulto. Mas, para mim, assim, o que é ainda muito difícil é as questões sociais que envolvem criança. Vocês têm muito contato com criança no dia a dia hospitalar ou teria um público que predomina? Tem um público que predomina, que é mais adulto, né? Tem crianças, mas é um número, tipo assim, muito pequeno, 6, não passa de 10, e isso oscila para menos. É uma ala exclusiva deles, não tem contato com adultos nem nada, e toda criança, ela precisa ter um acompanhante obrigatório. Então, não tem como ficar sozinha. Mas, na maior parte, são pessoas adultas que ficam lá, tanto masculino quanto feminino, e são divididos, masculino para o lado, feminino para o outro. Entendi, perfeito. Marli, antes da gente passar para as últimas perguntas, tem alguma outra coisa, alguma peculiaridade que tem na residência, algum outro detalhe? Eu tinha ficado curiosa no início, quando você falou, acabei não perguntando na hora, mas você tinha comentado, né, que tem prova, que tem alguns encontros específicos. Como é que funciona? Porque nem toda residência tem, né, algo mais específico de teórica. Como é que seria isso? Não, a questão da teórica tem a específica, né, vamos supor, uma disciplina, né, e isso depende muito do professor, né, da pessoa que vai estar dando a nossa disciplina. A gente tem a parte de estudo e tem a parte que você vai, ou é uma prova, ou é uma apresentação, algo que vai medir o nosso conhecimento ali naquele momento. Então, geralmente, essa disciplina é por volta de 2 semanas, e aí tem estudo dirigido em relação a essa disciplina. Essa demanda, ela depende muito da disciplina e como aquela pessoa que está passando, ela vai conduzir. Isso depende muito, entendeu? Sim, perfeito. Como é que foi agora, finalizando essa parte, né, da tua prática, desse teu contato, dessa tua vivência, né, na saúde mental? Como é que você notou essa importância da equipe multiprofissional atuando, né, dentro dessa área? A saúde mental, equipe multi, ela é extremamente, por exemplo, quando eu estou conversando com um paciente, vou dar um exemplo bem que acontece no dia a dia, não é comum, mas acontece. Exemplo, eu estou fazendo uma conduta com um paciente, e vamos supor, esse paciente é uma adolescente, né, e está com um acompanhante. E quando a gente pergunta para o paciente quer responder, aí geralmente o responsável, ela não gosta disso. Aí a paciente, eu gosto. Aí a mãe, ela não gosta. E aí a gente começa a observar que, às vezes, as escolhas alimentares do paciente estão tendo influência externa.
Então, nisso, a gente consegue ver a importância de eu chegar para um psicólogo e o psicólogo intervir. Eu chegar com o fisioterapeuta e, na hora da conversa, entender que talvez o fisioterapeuta pudesse conversar, ou eles chegarem comigo, Marli, olha, numa conversa eu entendi que o paciente está tendo alguma coisa alimentar. Isso acontece com muita frequência e é muito normal e está tudo bem. Aí chegam para a gente, poxa, legal. Quando não for sistema, o médico solicita, né, um parecer para a gente, talvez do que ele identificou na conduta dele, ou uma informação importante do paciente, e ele manda um parecer para a gente ou alterar a conduta, melhorar, enfim, tem todo um circuito que a gente pode estar manuseando, e na saúde mental, a equipe multi, quando a gente tem um êxito como daquelas 2 pacientes que eu dei anteriormente, nenhum profissional ali consegue êxito sozinho. Todo mundo precisa estar encaixado, porque quando uma paciente tem alta, mas ela tem alta não transferência para outro local, mas quando ela tem alta mesmo, é gratificante para a equipe toda, porque a equipe, ela age de forma mutuamente, ali, conjuntamente, e é importantíssimo. Maravilha. E Marli, para a gente encerrar, né? A gente conversou bastante, eu acho que deu para ter essa visão bem aprofundada assim, de como é que funciona, né, dentro do possível. Isso é muito bacana para quem está querendo fazer também. Então, qual o conselho que você daria para quem está querendo fazer essa residência, né? A galera está assistindo o vídeo pensando, talvez seja interessante eu fazer a residência de saúde mental. Que conselho você daria para essas pessoas? Acredito que o primeiro vai disposto, se você realmente quer, vai disposto para cuidar do outro, né? A questão da saúde mental, ela exige presença, ela exige escuta, ela exige todo esse controle emocional que você precisa não ter com você, ter com o paciente. É um processo, é vínculo, é afeto, não é uma área da saúde mental, não é uma área pronta, tecnicista, não é. Você precisa ter a base de técnica do que a gente aprende, mas precisa muito mais que isso, né? É um autoconhecimento, você estar próximo ali do paciente. Às vezes o paciente, tu estás falando com ele sobre comida, ele vai olhar para você, doutora, você me dá um abraço? Então, são certas coisas que você precisa ter, não só ética, né? Você precisa ter ética, você precisa ter o seu conhecimento, e você precisa ter essa vontade, né? Espontaneidade de literalmente cuidar do outro, saindo um pouquinho da caixinha da nutrição, né? Então, se você realmente está disposto a isso, você vai se tornar um excelente profissional em saúde mental, e eu, praticamente, estou saindo felicíssima da residência, e eu não sei se a gente literalmente vai encerrar, eu queria só dar um exemplo aqui, já deixo até de gancho para todo mundo, que durante a minha residência, inclusive eu estou aqui, eu montei o meu consultório, então eu já deixo esse exemplo para você, não passa só pela residência. Primeiro, escolhe a residência, o que você vai querer fazer durante 2 anos. Segundo, não deixe a residência passar por você. O que você pode trazer da residência para a sua vida. Eu já atuo, mesmo fazendo a residência, eu já atuo em consultório, atuo como atendimento à saúde mental, né, nutrição com foco em saúde mental. Montei o meu consultório lá no início, eu atendia em sublocação, hoje eu tenho meu consultório, então eu consegui fazer essa estruturação dentro da residência. Então aproveita a bolsa da residência, aproveita não só, como a gente sempre brinca, né, guarda o teu dinheirinho, mas também investe no que você quer. É o momento, são 2 anos que passam rápido, seu conhecimento está ali aposto, mas o que eu deixo para você é, o que eu posso fazer durante 2 anos que talvez vai deixar o meu legado para anos seguintes? Se realmente você quer ficar para a área da assistência. Eu não estou no hospital, mas eu já deixei o meu legado aqui no meu consultório.
Nossa, que sensacional! Assim, eu acho que não poderia ter conselhos melhores. Marlito, muito feliz que você topou estar aqui com a gente, que você compartilhou a sua história, porque eu acho que de cada pergunta, de cada coisa que a gente conversou, deu para tirar grandes lições disso, seja da prática profissional, seja da preparação, seja do olhar que você precisa ter para a residência multiprofissional. Então, assim, esse podcast nós começamos com chave de ouro mesmo. A gente começou com o pé direito, porque você conseguiu mostrar de fato, né, coisas valiosas aqui sobre a residência. Então, quero deixar aqui meu muito obrigada. Foi sensacional. E a galera aí que está assistindo, se tiver tido alguma dúvida, né, talvez possa entrar em contato com você, tirar as dúvidas. E eu acho que quem está querendo fazer residência em saúde mental já está com um pezinho a mais para conseguir fazer isso agora. E que eu quero muito te agradecer, primeiramente, por você ter se disponibilizado em ajudar muitos profissionais, porque isso daí, além da gente querer, a gente tem que ter esse dom, né, de realmente querer fazer a diferença. Parabéns, continue, é um projeto lindo, que está ajudando cada vez mais pessoas. Fiz parte desse projeto, fico muito feliz, principalmente esse ano, por ver muitas pessoas conquistando seus sonhos também, e pelo convite. Muito obrigada, eu fico muito feliz de poder contribuir. Talvez quem ficou ainda com alguma dúvida, a gente falou diversas coisas, mas se alguém ficou com dúvida, pode chamar no Instagram, não tem problema não, tiro dúvidas sem problema, para que você entre assim, pronto, estou sem dúvida, é exatamente a residência de saúde mental que eu quero. Obrigada, Rick, de verdade, de coração. Muito, muito obrigada mais uma vez. Galera, um beijão. Até o nosso próximo episódio e que fiquem aí grandes aprendizados para vocês.